Vamos à palavra do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. E no versículo 1. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e vamos tirar uma dúvida, que é em relação ao dom de línguas. Vamos falar sobre isso e isso na perspectiva do apóstolo Paulo. Nós falamos sobre esse assunto na quinta-feira passada, falando sobre o Senhor Jesus. E agora vamos ver o que é que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre esse assunto. Ele só falou sobre isso na cidade de Coríntios. Foi a única carta que ele escreveu a uma igreja falando sobre esse assunto. E a gente, para entender o que Paulo estava falando para aquela cidade, a gente tem que imaginar que Paulo não escreveu aquilo para toda a população cristã e para a igreja nos dias de hoje. Ele escreveu para aquela ocasião, para aquela cidade, para aquele lugar. E para a gente entender o que ele estava dizendo, a gente tem que ter uma imaginação e entender alguns detalhes dessa cidade. A cidade de Coríntios, ela era uma cidade marítima. Era uma cidade que possuía 2 portos. Ela dava para 2 oceanos, para 2 mares, o mar Egeu e o mar Adriático. Eu morei em uma cidade assim, eu morei em Olinda muitos anos. E o que é que tem numa cidade perto do porto, numa cidade marítima? Tem muito turista, tem também muito marinheiro, que fica muito tempo viajando em alto mar. Quando chega à terra firme, o que é que um marinheiro quer? O que é que um homem do mundo busca quando chega em terra firme? Se prostituir, beber e extravasar. Já é difícil viver como um marinheiro nos dias de hoje, imagina naquele tempo. Então havia muita promiscuidade naquele lugar. Em Coríntio havia um templo consagrado à deusa do amor, Afrodite. Nesse templo havia muitas prostitutas ali. E lugar perto do mar é assim. Eu morei em Olinda. É da mesma maneira. Tem muita promiscuidade, muita bebida, muita coisa errada. E Paulo vai pregar naquele lugar durante um tempo na sinagoga. Depois ele vai ser expulso da sinagoga e vai dizer assim: eu não vou pregar mais para os judeus, agora eu me volto para os gentios. Parece até que ele vai para um lugar distante, mas ele fica ali no mesmo lugar. Ele só vai pregar na casa do lado. E ali ele vai pregar a palavra para aquele povo pecador. E Cristo vai falar com ele assim: Paulo, prega e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Que cidade era aquela? De um povo o quê? Pecador. Porém, Deus está dizendo: tenho muita gente nessa cidade. Aquele povo pecador, aquele povo perdido, era o povo que Jesus tinha a intenção de salvar. Então aquela igreja, cheia de conflitos, cheia de problemas, ela foi crescendo. E por se tratar de uma cidade portuária, havia um intercâmbio. Muitas pessoas falavam várias línguas de várias partes do mundo. Passavam por ali. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando teve a derramada do Espírito Santo, eles falaram em 17 línguas diferentes, 17 povos. O Espírito Santo veio e eles falaram
em vários idiomas. Aquela igreja de Coríntios, pelo fato das pessoas saberem falar vários idiomas, não era incomum todo mundo querer falar numa hora só em várias línguas diferentes. Então ele está dando uma orientação para essa igreja, para esse povo, e é algo que a gente vai ver agora na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 1. Agora que a gente conhece um pouco desse lugar, vamos ler aqui no versículo 1, aonde lemos assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E no versículo de número 7 lemos: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, ou para aquilo que for útil. Então, baseado nesses dois princípios, Paulo está dizendo, o primeiro princípio é esse: estou explicando essas coisas para vocês, porque não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes. E ele vai dar esse outro princípio importante, que o Espírito Santo é dado a cada um conforme for útil. Tem que haver uma utilidade. Então a pessoa, quando recebe a palavra de Paulo, Paulo está ensinando a essa igreja. Ensinar é repetir o mesmo assunto, é prosseguir, é começar, desenvolver e concluir, ensinar. Paulo ensinava. Paulo não pregava apenas para agradar o público, mas ele ensinava. Ele fazia com que as pessoas aprendessem. Então ele está ensinando sobre esse assunto para que o povo não seja ignorante. Esse é o primeiro princípio. Tem muita gente naquele tempo que é ignorante, e tem muita gente ignorante ainda hoje a respeito desse assunto. E também o Espírito Santo vem para ser útil. Então, se a obra não tem utilidade nenhuma, não é do Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos nos aprofundar nessa palavra. Eu vou ler aqui o capítulo 14. E para a gente ser honesto em relação a esse assunto, eu não posso ler apenas alguns versículos isolados, eu tenho que ler todo o texto. E agora que a gente sabe sobre esse contexto, como era a cidade de Coríntios, então a gente vai se aprofundar e vamos aprender sobre esse assunto. O assunto das línguas. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra. Fala a cada vida que está aqui, fala a cada coração, e que essa pessoa venha a ser muito abençoada no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Quem sabe você já participou de um culto onde via muitas pessoas falando uma língua que não entendia, que você não entendia, e até você aqui até teve o desejo, muitos têm essa angústia, eu queria falar essa língua, mas não consigo. Então vamos ver do que isso se trata, mas ver aqui na palavra de Deus. Amém? Vamos tirar essa dúvida e saber se Paulo estava falando sobre esse assunto. E essa língua estranha é a língua estranha que Paulo está falando. Capítulo 14, versículo 1, carta de Paulo aos Coríntios, lemos assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens,
edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Agora nós estamos lendo o texto sem ver algum versículo especial. Vamos ler todo o texto. E vamos tirar a dúvida. Paulo está dizendo aqui no versículo 2: o que fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Sabemos que aquela igreja tinha muitos marinheiros, muitos comerciantes que falavam vários idiomas. Coríntio é uma cidade costeira. Então ele está dizendo o seguinte: vamos fazer uma comparação. Um irmão fala chinês. Você entende o mandarim? Não, você não entende. Então, trazendo essa realidade para esse versículo aqui, pois o que fala em chinês, não fala o homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Se alguém falar uma língua que você não conhece, perto de você, você vai entender? É um mistério para você. Se alguém fala árabe perto de você, ele fala com Deus de fato. Para você tem algum significado? Versículo de número 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. É verdade. Se eu falar aqui em outro idioma, eu falo aqui em outra língua. Estou falando com Deus, estou orando a Deus. Estou edificando a minha própria vida. Deus entende o que eu estou falando? Quando eu oro, eu sou um estrangeiro. Eu estou orando na minha língua materna. Você não entende. O nosso irmão chinês, ele está orando em chinês. Você entende o que ele fala? Mas Deus entende, não entende? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ele está sendo edificado. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí ele vai dizer no versículo 5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, no plural, mais de uma língua. Ele não está falando de uma língua misteriosa, espiritual, línguas estranhas ou língua dos anjos. Ele está falando mais de uma língua. O que fala em outras línguas. Quantos idiomas existem hoje no mundo? Mais de 6.000. O que fala em outras línguas. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Vírgula, salvo se ais interpretar. Ou, possa traduzir, interpretar, traduzir. Vem um pregador aqui dos Estados Unidos. Ele começa a pregar aqui na nossa igreja. Aí ele fala assim: in name of Jesus, God bless you. Aí, oh God. Você entende alguma coisa? Você não entende nada. Você não entende nada. Oh Jesus, oh cross. Você não entende nada. Mas se tiver um pastor que fala português e inglês, aí o americano fala in name of Jesus. Aí o português, no nome de Jesus, God bless you. Aí o intérprete ou o tradutor, Deus abençoe você. Então tem alguém falando em outros idiomas naquela igreja. Isso era muito comum. Está falando uma língua que ninguém entende. Se é para falar, tem que ter um intérprete. Tem que ter alguém que seja um intérprete, um interlocutor, para que a igreja receba edificação. É disso que esse texto está falando. Não é daquelas palavras incompreensíveis que as pessoas falam por aí. Isso não existe na Bíblia. Quando fala, no falar em línguas, fala nesse sentido, outros idiomas. Versículo 6. E vamos ler o texto todo, vamos ser leais ao texto.
Eu vi muitos estudos sobre esse assunto e vi muitas pregações também. E eu vi muita gente pega só um versículo isolado, ignora todo o contexto, pega só um versículozinho. O que é que Paulo diz? Não quero, meus irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Em Atos 2 fala do derramado Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Se você continuar lendo o texto, tem 17 nações ali representadas. O próprio Jesus, a gente falou semana passada, ele mesmo em nenhum momento falou essas línguas misteriosas, ou línguas dos anjos que muitos falam. Deus nunca precisou, para se comunicar com os homens, falar no idioma angelical. Deus nunca fez isso. Para Deus falar com um anjo, ou um demônio, ou qualquer coisa entre o céu e a terra, sempre Deus usou o idioma daquela pessoa. Deus nunca usou um idioma misterioso que nem a pessoa mesmo entende. Se a pessoa fala português, Deus falou com ela em português. Se a pessoa é americana, Deus falou com ela em inglês. Se é chinês, Deus falou em mandarim. Não há essa dificuldade de comunicação. É isso que Paulo está dizendo. Continuando a nossa leitura. E vamos ler o texto todo e vamos explicar os pontos mais conflitantes. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, outros idiomas, em que vos aproveitarei? Se eu vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo de número 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Aquelas pessoas que falam aquelas coisas que ninguém entende são os pentecostais. E hoje em dia até mesmo na igreja católica tem também, são os carismáticos. Falam uma língua estranha, que realmente é estranha, que ninguém entende o que aquela pessoa fala. É disso que Paulo está falando. Porém aqui Paulo fala de outros idiomas. Mas hoje é isso que acontece. As pessoas falam essas línguas, mas não tem nenhum respaldo bíblico. Não tem nenhum respaldo bíblico. Por isso que você vem à igreja, algumas pessoas já vêm há algum tempo, nunca me verão falando em línguas aqui no altar. Ou no culto que a gente prega a palavra, a gente não tem esse hábito, esse costume, porque não está na Bíblia. Tem igreja que você vai, o povo fala mais em línguas estranhas do que em português. Você não entende nada. Aí um fala lá no final da igreja, outro fala aqui no começo, o pregador fala aqui, e o povo fala, é um fogo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não edifique nada. Apenas serve para que a pessoa sinta muito orgulho de si e diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas biblicamente não quer dizer nada. É uma palavra solta ao vento. Continuando a leitura. Amém, minha gente? Amém. E aí lemos assim, versículo 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua
deve orar para que a possa interpretar. Ok, minha gente? Para que possa interpretar. Eu já participei de igrejas assim. Acredito que você também. E para mim não fazia muito sentido, mas o líder ensinava e eu absorvia. Mas depois de algum tempo a gente observou que as pessoas que falavam em outras línguas eram as mesmas pessoas que depois estavam endemoniadas. Eram as mesmas pessoas. Não estou dizendo com isso que todo mundo que fala em línguas está endemoniado. Existe uma explicação para isso. E nem sempre a questão é demônio. Mas em alguns casos, e se houvesse ao menos um caso só, já era algo que iria colocar por terra toda essa história do falar em outras línguas, ou línguas misteriosas, ou línguas estranhas. Porque o Espírito Santo pode habitar em uma pessoa que tem demônio? Pode, minha gente. Então quer dizer que na terça-feira tem o Espírito Santo, na sexta entra o demônio, aí vai revezando? Outra coisa é o testemunho. Conheço muitas pessoas que falam em línguas, em outras línguas, conheci pastores, conheci muita gente, mas tinham um mau testemunho de crente, de servo de Deus. Fala em línguas na igreja, fala mal do irmão na rua. Quer dizer, só tem o Espírito Santo quem fala nessas línguas? Muito longe disso, minha gente. E agora vem uma outra passagem, versículo 14. E vamos ler até o versículo de número 19. E vamos ler e explicar essa passagem aqui. Muito bem, vamos lá. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Porque tu de fato dás bens às graças, mas o outro não é edificado. E aí ele conclui dizendo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Aqui ele fala outras línguas, no plural, muitas línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Agora ele fala no singular, que é a língua das pessoas ali no local. Muito bem. Paulo, aqui ele está repreendendo o povo, mas de uma maneira muito educada. Paulo não chega e diz assim, vocês estão proibidos de falar língua. Em outras línguas, o povo chegava, falava outros idiomas, chegava uma pessoa de longe, falava aquele idioma estranho que ninguém entendia. E para Paulo não ser mal educado e dizer, está proibido de falar. Você sabe que quando você chega para alguém e diz, você está errado, e ainda que aquela pessoa esteja errada, ela se revolta com você. Porque ela não consegue, ela fica, disse que eu estou errado, ela fica com raiva de você. Ela acha que você está querendo dizer que você é superior a ela. Então você não pode chegar para as pessoas e dizer, você está errado. Mas você chega e diz assim, olha, você está fazendo desse jeito, eu posso até estar errado. Mas eu estava pensando, e se você fizesse desse outro jeito? Quando você faz assim, você mostra para aquela pessoa, eu poderia estar errado. A pessoa admite que poderia estar errada. Mas ela diz a mesma coisa, diz que você precisa mudar. Mas você falou de uma maneira diferente. Então a pessoa aceita melhor.
É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está usando desse artifício. As pessoas chegavam na igreja e começavam a orar em outros idiomas e dizia: eu estou fazendo isso no meu espírito. Aí para Paulo dizer assim, você está errado, Paulo dizia: meu filho, ore no seu espírito, mas ore também com a sua mente. Ore no seu espírito e ore na sua mente para que o outro possa entender. Ele não está aprovando aquilo. Ele está apenas sendo educado com aquela pessoa, para que aquela pessoa venha absorver que aquilo está errado, mas ele está sendo muito educado. Aí ele vai dizer assim, olha como ele é inteligente, e essa linguagem que ele usa, ele é muito inteligente. Ele fala: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Eu dou graças a Deus que isso aí que vocês estão falando, eu sei também fazer isso, mais do que todos vocês. Ele tinha sido humilde, agora ele é um pouco soberbo. Aí agora ele vai dar a conclusão real sobre esse assunto. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Entendeu aí? É melhor falar 5 palavras com o meu entendimento do que falar aquelas palavras que ninguém entende nada. Só que a pessoa, o que é que ela faz? Ela pega um versículo isolado. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, está vendo? Ore em línguas, você será edificado. Não, minha gente, não é nesse contexto. O contexto é esse aí. Venham para cá, venham todos para cá. Até aqui já está bom. Terça-feira, não é? A gente continua falando sobre isso, terça e quinta-feira. Mas pastor, tem uma palavra que diz assim, vem cá todo mundo. E a gente pode ver a Bíblia em qualquer parte que você disser e nunca vai encontrar respaldo para essas línguas que o povo fala por aí. Você sabe o que eu estou falando, né? A senhora sabe, né? E a senhora sabe também, né? Sabe o que eu estou falando, não sabe? E você, sabe do que eu estou falando? Quando eu falo as línguas estranhas que o povo fala nos lugares. Eu tenho várias Bíblias. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito antiga, a Bíblia de Jerusalém. A passagem em questão, que é 1 Coríntios 14. Nós temos aqui uma revelação muito interessante. Eu verifiquei outras Bíblias também, várias Bíblias. E aqui nós lemos: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E aqui não tem a parte estranhas. A parte estranha só tem na Bíblia pentecostal. Porque é a Bíblia que está alinhada com o movimento de falar em sílabas desconexas, que ninguém entende nada. E diz assim: não, isso é o batismo com o Espírito Santo. Minha gente, isso é uma coisa muito séria, porque isso se traduz em um equívoco. E quando você fala um negócio desse, é igual a Paulo. Paulo foi na sinagoga para falar as coisas para aquele povo. Paulo foi expulso e disse: vocês não querem mais, então eu vou ensinar aqui para os gentios. Falar a verdade, a gente é muito perseguido. E quando eu li o texto, e esse texto da história de Paulo está lá em Atos dos Apóstolos, que fala quando ele chegou na cidade de Coríntio, eu vi que eu me identifiquei muito, porque foi o que aconteceu também com a gente, num certo sentido. A gente procurou falar o que está na palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus, e aí teve que se desvincular, porque a gente teve que tomar a decisão de ser pela palavra de Deus. E até hoje é assim. Até hoje, quem se propõe a falar a verdade, e isso aqui que a gente está falando, é algo muito importante, e é algo que a gente tem toda a certeza e segurança no que a gente fala, porque estamos na palavra. Que essa história de línguas estranhas, como a gente vê nas igrejas evangélicas, é um grande equívoco. E as pessoas não glorificam o nome de Deus com isso. Pelo contrário, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, quando vê um crente fazendo um negócio desse, fica escandalizada. Ou fica edificada quando vê uma loucura dessa.
Ou fica achando bonito. Eita, que beleza, Deus falou comigo, é assim? Então Paulo não está falando disso. Paulo está falando de idiomas. A Bíblia não fala dessas línguas desconexas. A Bíblia não fala. Eu tive uma educação numa igreja evangélica que falava. Veja só, na igreja evangélica, aonde eu fui pastor, falava-se muito, e vi isso muito. Mas hoje, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora eu sou homem. Agora as coisas mudam, não é, minha gente? Então que você guarde essa palavra em seu coração no nome de Jesus. Essa mensagem, estamos gravando ela. Caso alguém queira essa mensagem para compartilhar com alguém, no vídeo não teve como, mas o áudio está salvo lá dentro. É um estudo muito importante e devemos compartilhar essa informação com as pessoas. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, e qualquer dúvida sobre esse assunto, o pastor está aí para isso. Amém, povo de Deus? Um outro texto. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Está vendo, pastor? Tem língua dos anjos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, ainda que. Quem entende um pouquinho de interpretação de língua portuguesa sabe que isso é uma construção de frase que forma uma comparação absurda para expressar uma ideia. Por exemplo, ainda que eu tivesse muito dinheiro, não poderia comprar a justiça, não poderia comprar a minha salvação. Ainda que, está entendendo? Ainda que, tem na Bíblia isso, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É uma comparação. Paulo não está dizendo que existe a tal língua dos anjos. Paulo está dizendo, ainda que, se existisse, não está dizendo que ele fala, ainda que. Um outro texto, Paulo diz que foi ao terceiro céu, um homem foi ao terceiro céu e ouviu lá palavras que não podem ser replicadas, não podem ser proferidas. Olha só, ele ouviu uma palavra do céu que não pode ser falada, e o povo fala dizendo que é o idioma do céu. Paulo diz justamente o contrário, que não é para falar. Um outro texto que também alguns se apegam, que o Espírito Santo fala através, direto com o Espírito Santo, nosso espírito, gemidos inexprimíveis. Fala algo assim. É o falar em línguas. Não, fala de gemido inexprimível. É a expressão da alma diante de Deus. Não é línguas também. Às vezes a gente vai falar com Deus, só chora, não é verdade? É nesse sentido aí.